Bem-vindo ao Guia da Facu, aqui ao meu lado Marcelo Lima, especialista em marketing educacional e vice-presidente da Quer Educação, e o nosso convidado Adriano Pistori, vice-presidente da Estácio, um dos maiores grupos educacionais do país, com mais de 500 mil de alunos matriculados. Adriano, primeira pergunta para você é, você hoje é vice-presidente da Estácio, foi presidente do Centro Universitário da Serra Gaúcha, são duas instituições de ensino com portes completamente diferentes. Diferenças e semelhanças em administrar instituições de ensino de tamanhos tão diferentes, por favor. Rui, primeiro, obrigado pelo convite. É muito bom falar sobre educação, né, especialmente falando da Estácio. A minha passagem pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha, a FSG, foi muito importante para a minha formação mesmo como gestor na área de ensino. E quando a gente compara semelhanças, diferenças entre essas duas instituições, obviamente, né, a gente está falando da Estácio, mais de 500 mil de alunos, a complexidade de fazer uma gestão de uma instituição a nível nacional, é muito diferente de uma instituição a nível local, mas é uma escola sempre uma escola, né? Os problemas que a gente enfrenta dentro de uma escola, a captação de alunos, contratação de professores, administração do prédio, isso é idêntico, né, em qualquer tipo de instituição. Então, eu vejo que aquela minha experiência passada, né, de poder acompanhar o dia a dia da operação, hoje faz muita diferença, né, na minha atuação na Estácio, porque de fato eu conheço, né, a atuação de um gestor, de um reitor, de um diretor de unidade, de um gestor acadêmico, né, como conversar com o professor, como conversar com o aluno, como conversar com o pai do aluno, né, que é muito importante também nessa nossa relação. Então, assim, eu vejo que há muitas semelhanças aí numa operação, né, menor, né, numa operação de grande tamanho da Estácio. Adriano, e para o aluno, você acha que existe essa diferença? Porque a Estácio é um dos maiores grupos educacionais do país e um aluno que está num centro de uma cidade local, ele tem uma exigência diferente ou ele imagina que ele é um aluno Estácio e ele leva a sua barra de exigência lá em cima? Como você vê isso? Olha, o aluno Estácio, a Estácio é uma das poucas marcas de educação nacional, né? Então, o Grupo Estácio tem uma marca única no Brasil todo, né? Isso é um ponto forte da Estácio, a gente pode falar assim, né? Porque o aluno Estácio ele acaba tendo uma identidade nacional, né? Então, o nosso aluno Estácio, lá do Juazeiro do Norte, né, ele recebe o diploma dele, o mesmo diploma que o aluno que recebe lá em Santa Catarina. Então, a gente tem isso muito forte hoje, essa visão única de Estácio como sendo uma única instituição de ensino no Brasil, embora sejam universidades, centros universitários e faculdades, né, distintas. Mas nós temos um modelo de ensino integrado. Eu acho que esse é um ponto forte da Estácio hoje, né? Nosso modelo de ensino é único, então a nossa matriz curricular é a mesma, né? O nosso ambiente virtual de aprendizagem é exatamente o mesmo em todo o Brasil, né? O plano de ensino montado, ele é o mesmo. Ele pode me perguntar, mas qual é a diferença então, que se dá regionalmente? A diferença acontece na sala de aula, né? Acontece com o nosso professor, né, onde ele traz a experiência daquela sua região, as atividades práticas que envolvem a realidade econômica, a realidade social da sua região para a sua sala de aula. Então a diferença na ponta, na nossa unidade, acaba sendo de fato feita pelo nosso professor, mas o sistema de ensino é único, o aluno ele pode se transferir então no Brasil inteiro de uma unidade para outra, tendo aproveitamento integral das suas disciplinas, por exemplo. A educação no Brasil tem um grande potencial de crescimento, porque a gente está falando ali que só 18% dos estudantes, das pessoas entre 17 e 24 anos, que é a idade para ingressar no ensino superior, estão na faculdade. Então a gente tem um grande potencial de crescimento para as instituições de ensino. Por outro lado, a gente tem todas as dificuldades que a gente já conhece na educação brasileira e com um agravante hoje, que é a alta taxa de desemprego, principalmente nessa faixa etária. E a gente sabe que o estudante, a maior parte deles, trabalha para pagar a faculdade. Como é que a gente consegue ver a possibilidade de continuar crescendo e incluindo mais gente no ensino superior quando o cenário não é muito favorável como agora? Certo. Rui, assim, de fato, a taxa de penetração, que a gente chama, né, que é o índice de pessoas que poderiam estar estudando ensino superior versus as que de fato estão, é muito baixa no Brasil, em comparação com os países, nossos vizinhos aqui da América Latina mesmo. A gente nem precisa pegar países do norte, dos Estados Unidos, da Europa, para comparar isso. Olhando aqui próximo, a gente vê que a gente está muito abaixo em relação aos nossos vizinhos, ou seja, existe muito espaço para se avançar ainda. E esse espaço, basicamente, são em cidades do interior do Brasil. A gente percebe que a gente já tem uma taxa de penetração mais elevada em grandes centros, né? Mas no interior ainda há uma defasagem muito grande de formação no ensino superior. Hoje a Estácio está presente em todos os estados da federação. Nós temos aí mais de 90 unidades de ensino presencial, né, e mais de 700 polos hoje, né, que dá em torno de aproximadamente 600 municípios, então, cobertos, né, com a educação da Estácio hoje.
mas a gente sabe que tem um espaço muito maior que isso ainda para se avançar. Tá? Quando a gente fala em avançar, a gente está falando basicamente em avançar com a educação à distância. Eu acho que a educação à distância é, de fato, a solução para a inserção desse jovem que talvez, por uma questão de distância mesmo, né, de uma instituição de ensino presencial, ou até por uma restrição financeira, né, acaba sendo a melhor opção em termos de sua formação. Acho que a educação à distância ela tem essa... Diferente, talvez, de uma educação à distância, que a gente fosse comparar com os Estados Unidos, onde a educação à distância lá, o preço da mensalidade é praticamente idêntico ao preço da mensalidade da educação presencial, onde a educação à distância é uma opção para o aluno que quer uma flexibilidade maior. No Brasil, a educação à distância acaba tendo um papel de inserção. Né? Ela acaba tendo um papel de inserção desse aluno no ensino superior. Né? Então, a nossa responsabilidade aumenta muito quando a gente tem esse cenário, uma vez que a qualidade de entrega tem que ser, né, extremamente alta, né, nos mesmos patamares do ensino presencial, de ter uma universidade instalada numa cidade interior. Lá no querobolsa.com, nós colocamos 25 mil alunos nos últimos 12 meses na Estácio. E a grande maioria veio do EAD, isso mesmo que você está dizendo. Já 14 mil vieram para o ensino à distância e 11 mil para o ensino presencial. Você acha, então, que esse momento de virada já aconteceu? Nós temos mais estudantes hoje na base de alunos da Estácio estudando EAD ou ainda não chegou nesse momento de virada? Hoje, a maior parte da base de alunos da Estácio ainda são formada por alunos da modalidade presencial. Porque vem dos últimos 4 anos construindo. Isso mesmo. Na modalidade à distância, ela vem crescendo muito. Na captação de alunos, hoje, os ingressantes, a maior parte já são da modalidade EAD, né, o que dá uma tendência, então, que nos próximos 2, talvez 3 anos, né, a nossa base já seja formada, na sua maioria, por estudantes dessa modalidade à distância. Isso acontece por 2 fatores. O primeiro deles é a expansão de polos, que eu falei anteriormente. Então, a expansão, através da educação à distância, ela faz com que haja uma procura maior e, consequentemente, um aumento da base dessa modalidade. Mas também nos grandes centros a gente percebe que cada vez mais há um interesse pelo aluno, mesmo tendo a opção pela educação presencial, por ingressar no EAD, dadas as facilidades que essa modalidade oferece. Além de ter um custo menor para o aluno, ter um preço menor de mensalidade para o aluno, essa modalidade também traz uma série de flexibilidade, especialmente em relação ao tempo, que hoje é um recurso escasso para qualquer um. E aí você tem a opção de fazer o ensino que é um meio EAD, meio presencial, que é o, digamos assim, um ensino híbrido. Você faz as aulas práticas presencialmente e as aulas teóricas à distância. Você acha que esse é o modelo mais eficiente para oferecer educação agora, Adriano? Eu não vejo dessa forma, que é o modelo mais eficiente. Eu acho que é uma outra forma. Né? Lá na Estácio, a gente não trata o ensino híbrido como uma modalidade de ensino. A gente trata o ensino híbrido como uma metodologia de ensino. Né? Então, o hibridismo ele acaba acontecendo tanto no presencial como na educação à distância. Tá? No presencial, ele já acontece na Estácio, alguns cursos, então o aluno ele já tem atividades que ele realiza remotamente, né, e depois ele é feito acompanhamento pelo seu professor na modalidade presencial através de uma espécie de mentoria. Né, então isso já é recorrente na nossa atividade presencial. E na educação à distância, nós trouxemos agora um volume maior de presencialidade, de atividades práticas sendo realizadas nas nossas instituições ou nos nossos polos, num produto que nós chamamos de produto flex. Então esse tipo de produto, que ele engloba basicamente cursos de educação à distância das áreas de saúde e engenharias, esses cursos então são oferecidos, toda a parte teórica ela acontece através do ambiente virtual, né, com todos os recursos que dizem respeito ao ambiente virtual, tutoria online, videoaula, podcasts, enfim, todas as ferramentas online que nós temos disponíveis hoje, né? Mas também ele conta com o melhor do mundo presencial, né? Onde ele pode ir até o campus, agendar sua atividade prática, ir a um laboratório da Estácio e fazer sua atividade lá. Nós vimos que os estudantes, eles classificam em questão de estrutura, professores, a Estácio com 4 estrelas, 4 de 5. Para 11 mil reviews que nós temos lá no site, é muita coisa. Empregabilidade que nos chama a atenção. É um fator que os alunos acabam colocando que eles têm uma resposta daquele investimento que ele fez durante a faculdade, daquele tempo que ele ficou no Estácio, indo para o mercado de trabalho. Qual o tipo de feedback que vocês têm dos alunos? A Estácio vai fazer 50 anos no ano que vem. A Estácio ela nasce como uma faculdade de acesso. Né?
Então, no Rio de Janeiro, na sua fundação, ela se aproximou de regiões do Rio de Janeiro onde ninguém imaginava que pudesse existir uma faculdade lá, né? Então, regiões periféricas, regiões mais pobres. A Estácio ela se aproxima mostrando que, de fato, a educação, uma educação de qualidade, poderia chegar a qualquer um, né? E, de fato, o feedback dessas pessoas, né, que acabam atingindo o seu ensino, conseguindo atingir, chegar ao ensino superior e se formar, muitas vezes ser o primeiro aluno formado da família, o feedback é muito forte. Né? O feedback, de fato, ele transforma a nossa forma de dar aula, a nossa forma de se relacionar com o aluno. Hoje, o Brasil é um dos países onde o jovem recém-formado tem o maior incremento de renda em relação a diversos outros países do mundo. Quer dizer, de fato, aqui no Brasil é significativo, né, o ensino superior, né? Então, acaba sendo um fator muito importante de inserção no mercado de trabalho, mas também de inserção social do ensino superior. O ensino superior ele acaba cumprindo o papel que algumas vezes seria do ensino médio, mas enfim, por uma série de deficiências na nossa educação básica, o jovem ele chega com deficiência no ensino superior, ele tenta preencher essas lacunas, né? E nesse ponto, eu acho que a Estácio, a gente tem indicadores que comprovam a eficiência que a gente vem tendo, especialmente em fechar esses gaps que em termos de formação. Hoje, se nós olharmos os últimos avaliações do ENAD, né, que medem, que é a prova que o aluno presta ao final da sua graduação, né, se nós olharmos o ENAD, nós temos boas avaliações em relação ao ENAD, mas vocês podem falar, bom, o Estácio tem, mas vários outros também possuem boas avaliações. Mas existe outro indicador que é avaliado junto ao ENAD, que é o IDD, que é o índice que mede a nota do Enem desse aluno e o quanto que ele evoluiu no ensino superior. Ele avalia a variação de desempenho dele. Isso aí. Se ele foi um bom aluno e terminou bom aluno, ele quase não teve uma mudança. Isso aí. Uhum. Quanto que o ensino superior agregou, de fato, na formação desse aluno. E hoje a Estácio a média está acima da média do Brasil. Tá? Então, assim, eu poderia falar sobre rankings aqui, muito tempo sobre esse indicador, que é um indicador que a gente olha muito, que a gente acha que ele é muito, talvez seja um dos indicadores do Ministério da Educação mais interessantes, né, para se estudar, né? Mas hoje a gente está acima da média do Brasil. Né? Nossos cursos hoje, nossos alunos do ENAD obtêm excelentes avaliações, seja qual for a modalidade. Aqui eu destaco o EAD de novo, o nosso EAD vem tendo excelentes avaliações do ENAD, com muitos cursos obtendo conceitos 4 e 5, né? Mas o mais importante é que esse aluno hoje ele entra com nota de Enem, às vezes baixa, né, e acaba saindo com uma nota de ENAD muito alta. Então é um indicador que comprova a eficácia que a faculdade teve na transformação da vida desse aluno durante 4 anos. Qual que é a média hoje de tempo de faculdade de um aluno Estácio? Hoje a nossa média está na graduação bacharel, vamos falar assim, que é o curso tradicional de 4 anos, muito próximo a isso, né? Os tecnólogos próximo a 3 anos. Você falou bastante do EAD e aí a gente percebe que enquanto as instituições de ensino privadas têm feito um grande investimento na expansão da sua rede, muito em decorrência da criação de polos EAD, a gente não vê um movimento como esse ocorrendo dentro das instituições públicas. Você acha que a gente está vivendo um processo em que está havendo uma divisão entre o que oferece o ensino público e o que oferece o ensino privado? E a pergunta que eu te faço é, a gente está tendendo a ter o ensino público muito focado numa formação acadêmica e o ensino privado tentando oferecer mais uma formação profissional para o seu estudante? Eu vejo uma relação muito próxima do ensino privado com o mercado de trabalho. Isso eu falei da Estácio, a origem da Estácio foi essa, né? Mas no geral isso é muito presente mesmo na formação dos estudantes na rede privada. Mas eu acho que essa diferença talvez ela não seja tão latente assim como foi na pergunta, tá? Eu quero dar um exemplo aqui da medicina, por exemplo, da medicina da Estácio. Hoje a Estácio, nós temos 3.500 alunos em medicina. Quando a gente falava em medicina no ano passado, a gente remetia muito à educação pública, né? E hoje a Estácio é uma das principais escolas de medicina do Brasil. Número de alunos, também o número de formandos. A Estácio já formou mais de 5.000 médicos, né, durante esses anos com o seu curso de medicina. Então, é uma formação extremamente relevante, procurada por estudantes que desejam ingressar tanto na rede pública como na rede privada, né? Então, o aluno ele opta ali, né, para qual formação que ele vai querer ingressar, e o aluno de medicina, obrigatoriamente, ele acaba ingressando, ele acaba tendo no seu rol de atividades pesquisas também, por exemplo, né? Então, hoje a gente disponibiliza
bases de dados, exatamente as mesmas bases de dados que esse aluno teria na pública, ele vai ter hoje na Estácio, né, no seu curso. Eu falo medicina, mas é óbvio que a base de dados ela fica disponível a todos os estudantes das demais áreas também, que queiram fazer pesquisa em cima dela. Hoje na Universidade Estácio, no Rio de Janeiro, temos programas de doutorado, de mestrado também, né? Então eu vejo que a vocação do ensino privado é sim a formação para o mercado, mas isso também não nos exime a responsabilidade de trabalharmos pesquisa. Você deu um gancho muito interessante que é o curso de medicina. E a gente está num período em que a gente tem um congelamento na oferta de novas vagas para cursos de medicina, porém a gente tem o programa de abertura de cursos de medicina voltados para a lei dos mais médicos. E a Estácio tem feito isso, tem aberto novos cursos em lugares onde antes nem faculdade tinha. Conta um pouquinho para a gente, o que esse programa pode fazer de efetivo para colocar o médico efetivamente onde precisa? O objetivo principal do programa Mais Médicos foi justamente esse, levar a medicina a lugares do Brasil onde havia carência de médicos, né, que dirá de formação médica, mas de médicos para atendimento local. O Mais Médicos 1 ele teve muito sucesso nesse sentido, né? Na Estácio do programa Mais Médicos 1, nós tivemos 4 faculdades de medicina autorizadas, as 4 estão implantadas já, né, com uma grande inserção nas comunidades onde elas foram inseridas. Onde elas foram? Ceará, foi interior do Ceará, interior da Bahia e interior de Santa Catarina. Então foram essas 3 praças que nós... E também, não posso deixar de falar, interior do Rio de Janeiro também. Tivemos aí uma unidade de Angra dos Reis, que é uma unidade que também tinha uma carência de formação médica, e também tivemos uma unidade Mais Médicos instalados. Por curiosidade, qual é o valor médio de mensalidade que paga um aluno de medicina hoje? Hoje um calouro de medicina hoje ingressa na Estácio com um ticket aproximado de R$ 9.900. E com muita gente querendo, qual que é o candidato vaga hoje do curso de medicina? A nossa relação candidato-vaga hoje na Estácio é uma relação muito saudável, né? Uma relação de 10 candidatos-vaga, que mostra que há um interesse pela nossa formação, pela formação da Estácio em medicina. A Estácio tem muita tradição, como eu falei, a gente já formou mais de 5.000 alunos em medicina. A gente tem muita tradição em medicina. Mas o pessoal me perguntava, como é que vai ser quando a gente abrir aquela unidade lá em Juazeiro da Bahia, né, Mais Médicos 1, né, como é que vai ser a captação de alunos lá, como é que a gente vai levar um professor médico para aquela localidade, para que a gente consiga entregar a mesma qualidade, né? Em termos de infraestrutura, a qualidade é exatamente a mesma, né? Nós usamos os mesmos padrões de laboratório de simuladores, exatamente como nós temos hoje no centro do Rio de Janeiro, na nossa escola mais antiga de medicina. Profissionais médicos foi um desafio enorme, levar muitos profissionais para lá, mas conseguimos levar bons professores de medicina, né? E a procura por estudantes por nosso curso foi exatamente a mesma, né? Então o estudante ele se desloca até se naquele lugar não existem estudantes suficientes para preenchimento das vagas, os estudantes eles se deslocam até aquelas praças. O que é muito importante para a saúde pública daquele município, porque a partir do 3º ano de curso, esse aluno ele vai ser inserido no sistema público de saúde para desenvolver suas atividades práticas. Então, obrigatoriamente, esse aluno ele sai da nossa instituição Estácio e começa a trabalhar no SUS. Ele vai para o posto de saúde, ele vai para o hospital e começa a realizar ali as suas atividades práticas e já começa a suprir, né, qualquer necessidade que se tenha naquele município em relação ao atendimento da saúde. Ou seja, você garante que vai haver médico porque você tem a garantia de que vai haver alunos de medicina naquela localidade. Como o aluno precisa fazer a prática, ele tem que fazer a prática onde ele está localizado e aí você supre o sistema de saúde local. Isso mesmo. E a próxima etapa disso, que talvez seja a etapa mais importante, é a residência médica. Quando nós temos já o aluno formado em graduação, médico porém, né, mas ele precisa buscar sua residência para buscar sua especialização. E nós trabalhamos muito próximos a esses municípios do Mais Médicos 1 para que a gente consiga implementar a residência junto com a prefeitura. Então, criar no sistema público de saúde escolas de residência para que recebam esses nossos alunos e eles fiquem lá mais 2 anos, além do tempo todo da graduação, mais 2 anos prestando serviço, né, naquela localidade. Além da contrapartida acadêmica, de você ter o aluno ali na região e atuando no sistema de saúde, qual outra contrapartida que a universidade oferece para o município que recebe uma instituição de ensino para a formação de médicos? Tem uma contrapartida que é muito relevante, que é justamente essa que eu falei anteriormente, da questão da residência médica. Então a gente auxilia a prefeitura a se preparar para receber essa residência, receber esse médico no futuro, mas tem uma contrapartida que ela é imediata, né, que através do programa Mais Médicos a Estácio ela faz um repasse, um percentual da mensalidade do aluno ao sistema público de saúde local. Então a
a prefeitura ela acaba recebendo recursos financeiros, o que faz com que ela possa melhorar a sua infraestrutura de saúde local, para que ela consiga receber esse nosso aluno depois da maneira adequada. E essa melhora ela pode se dar de várias formas, desde a forma de equipamentos, né, até na forma de infraestrutura do sistema de saúde, para que esse aluno possa chegar lá na unidade básica de saúde ou no hospital e ter um ambiente adequado para exercer sua prática e, consequentemente, atender bem a comunidade. Queria que você fizesse uma análise para mim, rapidamente. Existe uma frase que diz que o Brasil tem escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Qual é o desafio para que as instituições de ensino superior formem os professores que vão fazer com que as escolas, os professores e os alunos estejam dentro do mesmo século? Olha, esse é um desafio muito grande, né? A gente percebe que ainda tem um distanciamento, embora esse distanciamento ele tenha diminuído muito. Quando a gente fala hoje, a nível Brasil, agora não a nível Estácio, 20% dos alunos do Brasil de graduação já estão no EAD. Eles não estão mais naquela sala de aula do século XIX, eles já estão na sala de aula do século XXI, né, que é uma sala que é o seu ambiente virtual. Então, eu acho que essa mudança ela vem acontecendo, eu acho que os professores, a formação dos docentes, ela vem avançando muito nesse sentido. A gente percebe que os docentes cada vez mais aderindo aos ambientes virtuais de aprendizagem, né? Um exemplo disso é a procura de professores por educação à distância, seja na sua formação básica de graduação, como na sua especialização. Os professores buscam esse ambiente virtual porque entendem que, além dele ser um ambiente que ele, de fato, educa e faz com que esse professor tenha a aprendizagem devida, ele também acaba sendo uma experiência para esse professor poder desfrutar desse ambiente virtual e entender melhor essa ferramenta, né, como uma ferramenta de aprendizagem, para que ele possa aplicar isso também no seu dia a dia. Adriano, quero te agradecer muito o seu tempo aqui batendo papo com a gente. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. E para você aí em casa, obrigado e até a próxima.